mais uma aula. E hoje a tia Gisele está gravando para vocês num ambiente um pouquinho diferente. Pois é, porque hoje nós vamos usar o recurso da televisão. Tia Gisele, então, vai falar com vocês sobre a ação humana na natureza. Vocês conseguem pensar um pouquinho aí sobre o que seria a ação humana na natureza? Na natureza é possível encontrar diversas cores, muitas formas e muitos componentes diferentes. Exatamente. E hoje nós vamos falar um pouco sobre dois tipos de paisagens que compõem a natureza de forma geral. Uma é a paisagem natural e a outra é a paisagem modificada. Pois é. Paisagem natural, o próprio nome já diz que é uma paisagem natural. Não existiu nenhuma modificação do homem nela. Que, ó, tia Gisele trouxe aqui um exemplo para que você entenda o que é uma paisagem natural. Olha a imagem lá na televisão. Esse aqui é um exemplo de paisagem natural. Você encontra alguma construção aqui nessa imagem? Tem algum carro, tem alguma estrada, tem algum prédio ou alguma casa, por menor que seja? Não tem. Então, a paisagem natural é aquela paisagem que não sofreu nenhuma alteração humana. Fica ligado que a paisagem natural, então, ela tá ali, ó, limpinha, sem nenhum tipo de interferência do homem. Com o passar do tempo, a sociedade foi aumentando, as pessoas foram, crescendo e houve, então, a necessidade de começar a transformar o meio ambiente para que essas pessoas pudessem viver de uma forma um pouco melhor. Essas mudanças, essas adaptações foram o que transformaram, então, a paisagem que antes era natural, como vimos anteriormente, na paisagem modificada. A paisagem modificada, então, nada mais é do que a paisagem que sofreu alterações feitas pelo homem, como construções de casas, de pontes, de vias terrestres, para que, de uma forma geral, facilitassem, tá, a vida do homem na natureza. Olha um exemplo aqui. Ó, aqui nós temos lá no fundo uma paisagem que aparentemente ainda está natural e temos aqui, ó, várias construções. Essas construções, esse tipo de paisagem é o que nós chamamos de paisagem modificada. Essas transformações ocasionadas pelo homem na paisagem modificada trouxeram alguns problemas significativos, tanto para o homem quanto para o meio ambiente, para o planeta Terra. Algumas atitudes precisam ser tomadas de forma muito consciente, porque a falta de consciência na tomada de atitudes com relação a algumas características, algumas atitudes, podem ocasionar um problema seríssimo. Na Semana do Meio Ambiente, nós falamos sobre algumas delas e hoje vamos falar mais um pouquinho na aula de Geografia, falando sobre o impacto do homem na natureza. Olha só, aqui a tia Gisele trouxe uma imagem, observa, que representa a produção desenfreada do lixo. É importantíssimo que o lixo seja descartado de forma correta. Caso contrário, grandes problemas à saúde ambiental nós estaremos ocasionando. Então, fica ligado porque, ó, um dos grandes problemas ambientais, os maiores problemas que a Terra hoje enfrenta é justamente a produção desenfreada do lixo. Tendo problema o planeta Terra, nós seres humanos, então, estaremos também ameaçados juntamente com ele. Outra atitude que prejudica de uma forma muito significativa o meio ambiente, causada pela ação humana, é essa aqui, olha, dá uma olhada.
Essa imagem representa a poluição do ar causada pelas indústrias. Indústria de roupas, indústrias talvez alimentícias, indústrias de combustíveis. Isso aqui, ó, é muito mais comum do que você imagina e causa um impacto significativo na destruição da atmosfera e dos gases que compõem a atmosfera. Exatamente. Então, ó, gases poluentes do ar causado pela ação humana na natureza, consequência da paisagem modificada, é um outro tipo de ação prejudicial aí então ao meio ambiente. Outra atitude que causa agressão ao meio ambiente e que talvez esteja mais próximo da sua realidade, assim como da minha, é essa aqui. Observa a imagem. Essa pessoa está andando de bicicleta em uma via, mas olha quanta fumaça, você consegue ver? Tem, ó, nessa via, quase que não dá para ver a pessoa andando de bicicleta, não é verdade? Essa imagem representa a poluição do ar que é realizada através dos automóveis. Exatamente, os automóveis são altos poluidores do ar também, assim como as indústrias, os automóveis também emitem gases poluentes ao ar que são decorrentes dos combustíveis, que são formados aí por plástico, por muitas substâncias tóxicas que poluem assim, agridem de forma significativa o ar, o planeta Terra e, lógico, eu e você, enquanto seres humanos. Outra atitude muito ruim decorrente de toda essa situação da paisagem modificada é essa aqui, olha a imagem. A realização de queimadas, exatamente. Quando o homem, ó, tem esse tipo de atitude, não só poluem o ar, presta atenção, quantas coisas ruins podem decorrer através da queimada. A fumaça, ela polui o ar. A quentura mata o solo, faz com que o solo não mais produza, não tem mais plantio, não tem mais vegetação. Mata os animais que habitam ali naquela mata, naquela localidade. Acaba, né, então, com a vida de uma forma geral. Olha como é prejudicial as queimadas aí que os homens fazem muitas vezes para sobreviver só por causa do dinheiro. É muito triste, não é verdade? Outra forma prejudicial, uma ação que o homem realiza, que infelizmente faz muito mal para o solo, para a natureza, é essa aqui. Você consegue ver quantas árvores não precisaram ser cortadas só para esse pedacinho de imagem aqui? Exatamente, o desmatamento, gente, por causa da ganância do homem em, ganhar dinheiro. Os homens têm, então, acabado com as árvores do planeta Terra. O desmatamento é um dos fatores de maior luta dos ambientalistas para que deixe de acontecer e as pessoas comecem a ter consciência da forma como se faz a produção de imóveis de uma forma correta. Então, que nós venhamos a ter consciência de que todas essas coisas que nós aprendemos hoje na aula de geografia são ações do homem que podem ser minimizadas se realizadas de forma consciente. Para finalizar a nossa aula de hoje, a tia Gisele trouxe aqui uma última imagem bem simples, olha. Mas que faz alusão a algumas atitudes que são importantes para que a gente consiga aí juntos preservar a nossa natureza, mesmo em meio a uma paisagem modificada. Olha que bonito. Plantações, o cultivo, não tem nenhum lixo nessa imagem jogado de forma desenfreada. Então essas atitudes, plantar árvores, fazer cultivo de alguma horta aí, mesmo que seja dentro da sua casa, em vasinhos,
não jogar o lixo e muitas outras atitudes que nós já estamos carecas de saber, contribuem para que o planeta agradeça a sua e a minha ajuda. Um grande beijo para vocês. Vamos fazer lá as páginas do livro de geografia, das páginas 24 até a página 27, e do livro de reforço na página 93 e 94. Um bom final de semana para vocês. Grande beijo.